Hoje o pessoal faz muito exame de sangue, eu tenho anticorpo, não tenho anticorpo, eu estou com o meu sistema imune ok. Então vamos lá, vamos voltar para o básico. Quantas imunidades? Eu nem sabia disso. Quantas imunidades nós temos? Para mim, era um sistema imunológico só. Eu quero detalhar isso aí. Quantas imunidades nós temos, doutor Rubens? Bom, a imunidade biológica, né? A imunidade adquirida e a imunidade inata. Isso a gente sabe. Inata, a gente nasce com ela. Né? Adquirida, a gente vai adquirindo. Né? Aí entram os imunizantes, muitas vezes, ou mesmo o contato, né? Porque quando eu era criança, pelo menos, quando tinha alguém com catapora na rua, a família toda levava as crianças lá para ficar brincando, né? Porque aí já fazia lá a imunização com a catapora. Mas essa é uma imunidade que chega, como eu falo, chegando já no terreno mais inferior, que é o biológico. Existe uma imunidade também emocional. Como assim imunidade emocional? Então vamos dar um passo para trás. O que é o sistema imunológico? O sistema imunológico é o sistema de defesa. Pronto. É o nosso exército, nossa marinha, nossa aeronáutica. Então, lá, eles estão todos localizados. Quando entra um invasor, eles se preparam para queimar, para não deixar entrar. Basicamente, é um exército de defesa. Aliás, entre aspas, vale a pena aqui, 80% desse exército de defesa está no intestino. Tá? Você tem uma ideia? E aí eu falo de alimentação também no curso que eu dou, que a alimentação é básica. Se você quiser ter uma imunidade melhor, cuide da sua alimentação. Não fique brigando com alimentos que vai gastar, entre aspas, o teu exército. Mas se eu estou pensando em que eu tenho que ter um serviço de defesa, a pergunta é, qual é o teu serviço de defesa nas questões emocionais? Então, eu vou chamar que existe uma imunidade emocional. Então, quando eu sou uma pessoa que tenho talvez mais conhecimento, e conhecimento é a base, vou dar um exemplo. O ano passado, quando deflagrou o processo em fevereiro, março, eu parei, pensei, falei, opa, né, que é isso? Né? Nunca vivemos isso, né? Começou a vir. Aí eu falei, bom, eu não posso entrar nessa coisa de pânico, de medo, porque aí você não vai ter. Como é que você faz? Aí eu fui buscar, bom, deve ter alguma situação para a gente ter um conhecimento que pode nos trazer confiança. Então, quando eu tenho medo, eu não enfrento o medo, eu vou buscar conhecimento. O conhecimento que nos traz mais confiança. À época, eu fui buscar, então, uma série de tratamentos viáveis, né, que a gente trabalha com medicina integrativa, que poderia já trabalhar as pessoas. Até, inclusive, ajudei muitas pessoas nessa época, porque ainda não se conheciam as propostas de hoje. Então, hoje, as propostas de hoje são o quê? Fortalecimento. Meus pacientes, quando têm medo, falam, fique mais tranquilo, já existem tratamentos que podem ser feitos e que vão te dar tranquilidade. Então, as pessoas precisam ir buscar esses conhecimentos. Hoje nós temos já. Então, a imunidade emocional é muito importante. Então, você precisa ter o controle do medo. O controle do medo é a administração do medo, é conhecimento. Então, eu digo, olha, tem isso. Por exemplo, você fez uma entrevista brilhante com uma pessoa que eu admiro muito, o Dr. Coimbra, né? Então, o Dr. Coimbra é taxativo, né? Com vitamina D. O doutor, ontem estava falando do Alessandro Loyola, também numa entrevista, com a vitamina D acima de 75, 80, 25 vezes menos possibilidade de internação. Com a vitamina D por volta de 75, 25 vezes menos possibilidade de internação. Então, isso é um conhecimento. Poxa, que bom. Então, eu preciso lidar, preciso administrar com ele. Como? Não, se eu tiver com a vitamina D, eu vou diminuir muito a minha oportunidade ou dificuldade de ficar internado. Então, eu preciso buscar conhecimento. Agora, quando eu não tenho conhecimento, quando eu aceito essa questão do medo, o que faz? Aí temos que ir para a física. Nós temos que ir para a física, né? Então, vamos lá. Então, vamos para a física, então. Mas eu gosto de fazer umas metáforas para ficar mais fácil, né? Imagine um ventilador, Fernando. Imagine que você tem um ventilador e ele está rodando devagarzinho. E você quer fazer uma brincadeira. Você quer jogar um lápis entre as hélices do ventilador. Tudo bem? Ele está andando devagarzinho. Se você jogar ela atravessa porque você jogou mais rápido do que a velocidade que estava a hélice. Tudo bem? Okay. Se a hélice começar a aumentar a velocidade, você precisa ser mais rápido para poder atravessar entre as hélices. Mas vai chegar um momento que ela vai estar tão rápida que você não vai conseguir atravessar. Tudo bem? Isso chama frequência. Qual é a frequência? Quanto a hélice vira cada vez que ela passa aqui. Então, tem uma frequência. 1 Hz é 1 vez por segundo. 2 Hz, 2 vezes por segundo. Isso é frequência. Tudo que existe no mundo tem frequência. Tudo. Então, se a gente vai falar qualquer material tem frequência, então vamos fazer analogia.
dos materiais, por exemplo, uma faca tem uma frequência lá dos elétrons maior do que uma manteiga. Por isso que a faca entra na manteiga. Normal. Agora, qual é o objeto mais duro, que tem a maior frequência que nenhum deles consegue penetrar? Diamante. O diamante é a frequência mais alta, não existe material mais duro. Tanto só outro diamante trabalha no diamante. Então, se a gente vai falar em frequências, no campo material ficou fácil. Mas e no campo emocional? Você sabia que as pessoas medem as frequências? Tem frequências. As emoções têm frequências. Os vírus têm frequências. Você sabia disso, Fernando, que os vírus têm frequência? Olha, então, aí começa a explicar. Qual é a frequência do nosso atual, entre aspas, amigo aí? Entre 5 e 20. Quer dizer, a velocidade dele, entre 5 e 20 Hz. É bem baixinha. Só que quando você tem medo, eles medem isso é medido, isso é física. O medo te deixa na frequência de 2 a 3 Hz. Isto é, a frequência maior consegue entrar na frequência menor. Ora, se eu tenho uma frequência menor, o vírus vai conseguir penetrar. Se eu estou numa frequência maior, ele vai ter mais dificuldade. Natural. Então, isso é física. Qualquer pessoa pode pesquisar. Por isso que a gente bate. Olha, é importante. Você vai se alimentar bem? Óbvio. Você vai tomar aí os imunizantes, você vai tomar os medicamentos. Excelente. Mas o que você vai fazer além disso? Ao melhorar a tua frequência. E essa frequência emocional. Por exemplo, que eu já convido aqui todos a começarem a fazer a imunização emocional a partir desse instante. Imunização emocional. Isso só depende da própria pessoa. Depende da própria pessoa. E é relativamente simples. E aí eu tenho certeza que você vai ter muita gente que depois vai dar o feedback e vai mudar. Porque qual é a frequência da imunização emocional? Gratidão. Quando você entra em estado de gratidão, a tua frequência vai para 45. Não tem jeito. 20 não entra em 45. Então, as pessoas mais gratas, aí você vai falar, pô, Rubens, vai agradecer o quê? Com certeza, todos nós temos o que agradecer. Se você me permite, eu vou colocar aqui uma situação que eu trabalho muito, que eu acho muito importante, que um dos maiores mestres que nós tivemos aqui, certa feita, nos deu um ensinamento fantástico. Né? Ele vinha caminhando com os apóstolos, né? O nosso governador do planeta, Jesus, estava caminhando com os apóstolos. E num decorrer, imagina, aquelas estradas poeirentas, né? Aquela situação difícil. Os apóstolos viram uma situação muito feia, muito ruim, muito degradante ali no chão e se afastaram, um cheiro muito ruim. E o Cristo foi se aproximando e quando ele chegou próximo, ele ficou olhando, observando, com aquela serenidade dele. E eu imagino os apóstolos já indo para lá, um para cá, falei, meu Deus, o que ele está vendo ali? Era um cão. Ele tinha sido atropelado ou morto, estava putrefato, as vísceras fora, uma cena dantesca. Tudo ali era horrível, tudo. Só que ele estava observando. E ele era um mestre, então imagino todos se aquietando do lado dele, tentando observar, e ele então fala, que belos dentes tinha esse cão. Que lição é essa, Fernando? De tudo que está ruim na vida da gente, 1% tá bom. A gente tem que agradecer 1%. E se eu focar no 1%, eu não vejo o resto, porque quando o Cristo olhou o dente, ele não viu mais as vísceras, ele não sentiu mais o cheiro, ele focou nos dentes. Então aquilo trouxe para ele um foco. E onde você foca, você vai crescer. Nossa atenção é que nem fermento. Aonde você põe a tua atenção, você vai fazer crescer. Se você põe a atenção nas dificuldades que nós estamos passando, que todo mundo está passando, vai crescer. Então, isso não é só uma questão de autoajuda, não, é questão de discernimento e autoconhecimento. Então, comece a agradecer. Pegue uma coisa na tua vida, que eu tenho certeza que você tem que agradecer. E fica agradecendo aquilo, a tua frequência vai melhorar. Você vai ver que você vai melhorar desse medo. Fez sentido, Fernando? Totalmente fez sentido. E só para complementar, eu queria também saber a tua opinião antes da gente partir para a próxima pergunta. Gratidão é muito importante para a imunização emocional. E a oração também entra nessa parte da imunização? Com certeza. Relatos familiares aqui. Uma parente de uma parente, né, teve um quadro grave, foi parar na UTI, ficou entubada, e aí fizeram o quê? Fizeram uma corrente, né, de orações, e na ala dessa pessoa, segundo a informação, todos vieram a falecer, menos ela. Ela saiu.
Então, eu tenho vários relatos de vários pacientes que falam, olha, a família entrou em oração. E o que é oração? É outro tipo de imunização. Então, você me deu a bola para chutar. Essa imunização, que eu vou chamar energética ou espiritual. Então, a imunização espiritual é uma das melhores imunizações que existe, porque começa, né? Começa em cima, começa na imunização espiritual. Depois vem a imunização mental, depois vem a imunização emocional. Então, você já falou aí uma coisa fantástica. Então, realmente, a oração já está provado, né? Fizeram testes com pacientes cardiológicos, pegaram grupos de pacientes no hospital que iam fazer cirurgias cardiológicas. Um grupo fez uma oração para um determinado grupo de pacientes que não se sabia qual eram. As pessoas que faziam oração não sabiam. E os que recebiam também não sabiam. Bom, os que receberam a oração tiveram evolução melhor da cirurgia, tiveram uma recuperação melhor, praticamente ninguém faleceu. Então, isso já está provado. A gente só precisa dizer que isso não é mais uma questão esotérica ou religiosa. Isso é uma questão de ciência, porque existe energia que já está provado, não tem mais o que discutir. É só a gente adequar ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia.